Você paga o INSS acreditando que é uma poupança para o seu futuro. Mas e se eu te provar que o dinheiro que você coloca lá hoje já desapareceu? A matemática do governo não mente. Quando chegar a sua vez, o caixa pode estar vazio. A fila de espera do INSS atingiu o patamar mais alto já registrado na história. São quase 3 milhões de pedidos de aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade. Nesse vídeo, você vai descobrir a mecânica oculta do INSS. Vou te mostrar por que o dinheiro que sai do seu salário hoje não é um investimento para o seu futuro. E talvez, quando chegar a sua vez, você não irá recebê-lo de volta. Vamos analisar o relatório oficial que prevê que o rombo do sistema vai quadruplicar nas próximas décadas. E o mais grave, como 6,3 bilhões foram surrupiados dos aposentados em um esquema em que a Polícia Federal colocou sob uma lupa. Se você tem carteira assinada, trabalha por conta própria ou tem um familiar que depende da aposentadoria, esse arquivo é literalmente a sua sobrevivência financeira. Antes de seguirmos, uma regra clara. Esse vídeo não é um convite para você fugir das suas obrigações ou parar de pagar o INSS. O papel desse dossiê não é esse. O meu objetivo aqui é conectar dois fios de alta tensão que quase ninguém coloca lado a lado. O primeiro arquivo é a matemática pura. O que os relatórios oficiais dizem sobre o futuro do sistema quando deixamos o discurso de lado e olhamos apenas para os dados. O segundo arquivo é o que acontece nos bastidores enquanto você paga. O esquema de fraudes bilionárias investigado pela Polícia Federal que se tornou alvo de uma das maiores CPIs mais relevantes do Congresso. Somente quando você vê a farsa completa, vai entender o que realmente está em jogo naquele desconto que aparece todo mês no seu Olerite. Bem-vindos ao dossiê investigativo. Meu avô trabalhou com a carteira assinada por mais de 30 anos. Foram décadas trabalhando sem nunca falhar um único mês de contribuição. Ele seguiu todas as regras do jogo. E quando finalmente chegou a hora dele colher o que plantou e solicitar a sua aposentadoria, ele se deparou com algo pra lá de esquisito. Passou 2 anos e meio esperando o INSS processar o pedido. 2 anos e meio de silêncio e muita burocracia. Naquele período de incerteza, ele me fez uma pergunta que qualquer um faria. Jackson, será que o dinheiro que eu paguei todos esses anos vai mesmo retornar para minha conta? E eu aposto que você já ouviu uma pergunta de um parente seu ou de algum amigo. Ou talvez você mesmo tenha se feito essa pergunta enquanto olhava o seu contra-cheque. Esse vídeo não é apenas uma análise técnica. É a resposta mais honesta e documentada que eu consigo dar para o meu avô e para você. Então vamos fazer o seguinte, não deixe o like nesse vídeo agora e muito menos se inscreva. Faça isso apenas se o conteúdo for relevante e você gostar de assuntos como esse. Você não precisa seguir quem não te agrega valor. Então agora vamos ver como o INSS funciona. Existe uma ideia que a maioria das pessoas carrega sobre o INSS desde que começou a trabalhar. Você paga o INSS todo mês, esse dinheiro fica guardado numa espécie de poupança com seu nome, rende ao longo dos anos e quando você se aposenta recebe de volta o que acumulou. Não é assim e nunca foi. O INSS funciona no modelo chamado de repartição simples. O nome parece técnico, mas a ideia por debaixo é bem direta. O dinheiro que desconta no seu salário hoje não vai para nenhuma conta com o seu nome. Ele vai direto para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado agora. Quando você se aposentar, quem vai pagar a sua aposentadoria são os trabalhadores que estarão na ativa naquele momento. É um sistema de corrente. Uma geração sustenta a outra. Em teoria, isso funciona quando você tem muitos trabalhadores pagando para poucos aposentados. A conta fecha e todo mundo fica satisfeito. E durante décadas era mais ou menos assim. Em 1960, existiam 9 trabalhadores contribuindo para cada aposentado que recebia o benefício. A base de trabalhadores era larga e o topo de aposentados era pequeno, e o sistema tinha uma certa folga. Hoje, essa relação é de 4 trabalhadores por aposentado. Cada ano que passa, mais pessoas se aposentam e menos trabalhadores contribuem. Mas o problema vai além dos números de hoje. O problema é o que vem pela frente. E o próprio governo colocou isso em preto e branco num documento oficial. A Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2026, enviada pelo próprio governo ao Congresso, projeta que o déficit do INSS em 2025 vai alcançar 328 bilhões só neste ano. E prevê que esse rombo vai quadruplicar nas próximas décadas, até chegar a 30 trilhões.
não é um número crítico político, não é a projeção de um instituto de oposição. É um documento oficial do governo federal, assinado e enviado ao Congresso. E o presidente do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, resumiu essa situação com uma frase que ficou registrada em entrevista pública em fevereiro de 2025. Ele chamou a Previdência de uma bomba que não vai parar de explodir e disse que até o momento não via remédio concreto para reverter esse quadro. Isso não é alarmismo, é o diagnóstico de quem fiscaliza as contas do país. O que vimos é só a primeira parte. A segunda é onde a matemática fica ainda mais cruel, e ela tem a ver como o Brasil está envelhecendo rápido demais para esse sistema aguentar. A aposentadoria é apenas uma peça do quebra-cabeça. Para entender o porquê que o rombo do INSS vai crescer e não diminuir, você precisa entender o que está acontecendo com a população brasileira. E a história que os números contam é de uma transformação clara que já está acontecendo e que não tem como voltar atrás. O brasileiro está vivendo mais e isso é bom. A conquista da saúde pública, de acesso aos remédios, de melhoria das condições de vida, mas para o sistema do INSS, viver mais significa pagar a aposentadoria por muito mais tempo do que foi planejado décadas atrás. Quando o sistema foi desenhado, as pessoas se aposentavam por volta dos 55 anos e viviam em média mais 10 ou 12 anos. Hoje, a expectativa de vida ao nascer no Brasil está perto dos 78 anos e continua subindo. Uma pessoa que se aposenta aos 65 anos pode receber esse benefício por 15, 20 ou até 25 anos. E ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais, o Brasil está tendo menos filhos. A taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, caiu de 6,3 nas décadas de 60 para menos de 1,7 hoje. Abaixo de 2,1, uma população não consegue nem se repor. Está encolhendo. O Brasil cruzou essa linha e está caminhando para ter cada vez menos gente nova entrando no mercado de trabalho. Pensa no que isso significa para a corrente do INSS. De um lado, mais aposentados vivendo por mais tempo. Do outro lado, menos trabalhadores jovens para sustentar essa base. A pirâmide, que deveria ter uma base larga de contribuintes e um topo pequeno de aposentados, está se invertendo. A LDO de 2026 confirma esse caminho com os dados precisos. A população de 60 anos ou mais deve passar de 13,8 em 2019 para 32,2 em 2060. E a faixa de 16 a 59 anos, os trabalhadores em idade ativa, vai cair de 62,8 para 52,1 no mesmo período. Em outras palavras, em 2060, quase 1 a cada 3 brasileiros vai ter 60 anos ou mais, e vai existir menos gente trabalhando para pagar a aposentadoria dos idosos. A ABRAP, a associação que reúne fundos de pensão do país, publicou um estudo técnico que resume isso numa frase direta: o que está em colapso não é só o equilíbrio financeiro do sistema, é o próprio modelo de financiamento, que foi concebido para uma estrutura demográfica que hoje já não existe mais. Mas tem algo nessa história perturbadora, e ela envolve 6,3 bilhões que deveriam estar na conta dos aposentados e foram para o bolso de alguns engravatados. Eu contei a história da espera do meu avô porque ela é real, mas eu sei que ela não é a única. Então você usa agora o campo dos comentários aqui abaixo para registrar o que você está vendo na sua família agora, ou algo que já aconteceu. Esses relatos são o que transformam esse dossiê em uma prova viva de como o sistema tenta esconder nos números oficiais. Em 23 de abril de 2025, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União executaram a Operação Sem Desconto. O resultado imediato: a demissão do presidente do INSS, a instauração de 207 inquéritos policiais, 192 mandatos de prisão e 701 mandados de busca e apreensão. E o que eles descobriram? Por anos, sindicatos e associações de trabalhadores e aposentados firmaram um convênio com o INSS, que permitiam descontar mensalidades diretamente do benefício dos aposentados e assegurados. A ideia original era oferecer serviços e representações em troca de uma taxa mensal, que na prática nunca aconteceu. Uma auditoria do CGU ouviu 1.273 beneficiários em todos os estados do Brasil. Desses, 97,6% disseram que nunca autorizaram o desconto, e 95,9% afirmaram que nem sequer participavam das entidades que estavam descontando os valores. Quase 100% das pessoas entrevistadas estavam sendo descontadas sem saber, sem ter pedido e sem ter autorizado. O presidente da CPMI, que investigou o caso no Congresso, o senador Carlos Viana, estimou que mais de 1,6 milhões de aposentados foram afetados.
e calculou indícios de até 1,2 bilhões em movimentações incompatíveis, com dezenas de milhões saindo das contas dos aposentados todos os meses. É um volume gigantesco que exige cuidado, proteção e ação imediata. Estamos falando de idosos que trabalharam a vida inteira e hoje ficam com 400, 500 reais para sobreviver, porque o restante do benefício some em consignados que muitos sequer lembram de ter autorizado. Diante desse cenário, anuncio e peço o apoio de todos os senhores parlamentares que encaminhemos ao Banco Central um ofício, à Polícia Federal, ao Ministério Público, à direção do INSS, todas as informações preliminares que essa CPMI reuniu. O prejuízo total estimado pela Polícia Federal é de 6,3 bilhões de reais, desviados durante o governo Lula e Bolsonaro, muito mais acentuado no governo petista. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, aparece como a entidade que mais desviou, com suspeitas de 2 bilhões de reais só dela. O escândalo também derrubou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que admitiu ter sido alertado sobre irregularidades, mas negou responsabilidade direta. Agora pensa nisso um segundo. Um sistema que já está no déficit de 328 bilhões por ano, que tem o rombo crescendo por pressão demográfica e ninguém discorda dos números, e que ao mesmo tempo teve 6,3 bilhões desviados dos próprios aposentados por entidades que fingiam representá-los. Não é um problema, são dois problemas simultâneos. Um estrutural, que é a matemática do envelhecimento, e um de gestão e corrupção, que é o dinheiro que deveria estar no sistema e foi para os bolsos de quem operava os convênios. Enquanto os dois problemas cresciam, o trabalhador comum continuava recebendo seu olerite com aquele desconto no final do mês, acreditando que estava construindo o seu futuro. Então o sistema perde dinheiro pela estrutura e perde pela demografia. E também perde 6,3 bilhões por corrupção. E quando você junta esses três, o que emerge não é um sistema complicado. É uma imagem muito mais assustadora. E ela é o que a gente vai montar agora. Informações como essa costumam ser empurradas para debaixo do tapete. Então eu acho que agora esse vídeo já merece um like se você ficou até aqui. É a única forma de avisar o algoritmo que este arquivo é de utilidade pública e precisa chegar a mais pessoas antes que o sistema mude novamente. Chegamos ao ponto onde os três problemas se encaixam e formam um único contexto. E o plot twist desse dossiê não é o que a maioria das pessoas espera ouvir quando o assunto é INSS. A maioria das pessoas acham que o problema do INSS é político, que com um governo certo ou uma reforma certa, o sistema se resolve. Ou que o problema é moral, que é uma questão de honestidade dos gestores. Esses dois problemas existem, mas há um terceiro que é mais profundo e mais difícil de resolver: o problema matemático. Reforma alguma muda o fato de que o brasileiro está vivendo mais e tendo menos filhos. Operações policiais nenhuma devolve 6,3 bilhões já desviados. E nenhum discurso político altera a projeção de que, em 2060, 1 a cada 3 brasileiros terá mais de 60 anos. A verdade que o sistema não te conta explicitamente é que você está pagando uma conta que foi feita para uma realidade que já não existe mais. O Brasil de 1960, com 9 trabalhadores por aposentado e expectativa de 60 anos de vida, poderia sustentar esse modelo tranquilamente. O Brasil de 2026, com 4 trabalhadores por aposentado, taxa de fecundidade baixa e déficit de 328 bilhões por ano, já não consegue mais. Isso não significa que todo mundo vai perder a aposentadoria amanhã. O sistema não vai colapsar de uma noite para o dia. Mas significa que o contrato obrigatório que você assinou quando começou a trabalhar, pague agora e receba depois, está sendo executado num contexto completamente diferente para o qual foi desenhado. E quem vai sentir isso na pele não são os que já estão aposentados, são os que estão pagando agora, os jovens de 25 e 30 anos que estão no início da vida profissional e vão contribuir por décadas num sistema que, pelos números projetados pelo próprio governo, vai exigir uma mudança profunda antes que eles cheguem à aposentadoria. A pergunta honesta que esse dossiê faz não é se o INSS vai quebrar, e sim se o INSS do futuro vai parecer com o que você está pagando hoje. E a pergunta ainda não tem uma resposta clara. Agora eu vou deixar de falar de sistema e números por 1 minuto e falar de você. Se você tem entre 30 e 45 anos, está em uma fase de desconto do INSS que parece abstrata. É o dinheiro que some no contra-cheque todo mês para o futuro que ainda está longe. Com o que você viu até agora, esse conceito ganhou um peso diferente. Se você tem entre 45 e 60 anos, está na fase de contagem regressiva. Já contribuiu bastante
bastante e quer saber se vai receber de volta. E a resposta honesta é que vai receber, mas o sistema que vai pagar sua aposentadoria pode ser diferente do sistema atual no qual você contribuiu. Novas regras de acesso já entram em vigor em 2026, elevando automaticamente a idade mínima e a pontuação exigida pela reforma de 2019. Se você já é aposentado, o dossiê de hoje dá um recado direto: verifique o seu extrato. A operação sem desconto mostrou que 97,6% das pessoas entrevistadas tinham descontos sem autorização. Se você tem descontos de sindicato ou associações que não reconhece, a orientação é contestar imediatamente junto ao INSS. E independente da fase em que você está, há uma lição que o dossiê deixa para qualquer trabalhador: depender exclusivamente do INSS para sua aposentadoria é um risco que os números tornaram mais real do que qualquer outro momento da história recente. Isso não é um conselho financeiro, é o que os documentos oficiais do governo apontam. O sistema do INSS não é uma fraude simples, é um sistema desenhado para um Brasil que já não existe mais, operando com uma matemática que o próprio governo admite que não fecha, e que além disso foi algo de um esquema que desviou bilhões dos mais vulneráveis. Não existe um vilão único nessa história. E o que muda quando você entende isso não é a sua obrigação de pagar. Você continua tendo que pagar e é correto que você faça isso. O que muda é a consciência sobre o que está acontecendo com esse dinheiro e sobre a importância de não colocar todos os ovos em uma só cesta, porque ao final do dia a aposentadoria é sua e o esforço é seu, e a responsabilidade de entender onde o sistema está colocando parte do seu dinheiro suado todo mês também é sua. Você acredita que o INSS vai conseguir pagar a sua aposentadoria do jeito que você está esperando? Me conta aqui nos comentários. Esse é um debate que o Brasil precisa ter com a maior honestidade do mundo. E já aproveita e se inscreve no canal, porque quem não tiver inscrito vai perder os próximos dossiês. E pode acreditar que você não vai querer ficar de fora. Até o próximo vídeo.